Continuando, né, dando sequência o que eu venho abordando nos últimos vídeos sobre mecânica ventilatória, né, ventilação pulmonar. Nesse vídeo a gente vai falar sobre os parâmetros fisiológicos que são determinados pela ventilação pulmonar. Então vamos falar primeiro das excursões ventilatórias. O que são as excursões ventilatórias? São os volumes pulmonares e as capacidades pulmonares, tá? Então, a partir da aferição dos volumes pulmonares, a gente consegue determinar as capacidades. Então, é possível fazer isso? Sim. E é importante? Claro que é. A partir da aferição da ventilação dos volumes pulmonares, a gente tem uma noção da condição ventilatória do indivíduo, né? Da ventilação natural do indivíduo. Então, é uma maneira de você medir a funcionalidade do sistema respiratório, né? Do processo ventilatório, porque a gente sabe que todos os outros processos que acontecem depois, difusão e transporte, do ponto de vista do oxigênio, né? Eles dependem basicamente da ventilação. A ventilação ela determina o processo de difusão e, consequentemente, do transporte. Então, a gente tem como aferir esses volumes de ar que entram e saem do sistema respiratório através de um exame chamado espirometria, né? Semelhante, por exemplo, quando a gente pensa no eletrocardiograma, que é um exame que a gente consegue aferir a funcionalidade cardíaca. Então, a espirometria é um exame que a gente faz a aferição da ventilação pulmonar do indivíduo, né? Como é que tá? E aí é um exame que envolve basicamente o sujeito, ele ventila pela boca, então por via oral, a via nasal é obstruída, né, através de um clipezinho, e ele atende a comandos dados pelo médico ou pelo técnico que está conduzindo o exame. Então ele atende esses comandos ventilando de acordo com o que quem está realizando o exame, né, conduzindo esse exame, determina. Então ventila normalmente, aí eventualmente se pede para fazer uma inspiração forçada, mas não é pelo nariz, é pela boca, né? Uma expiração forçada. Então ele atende esses comandos e aí esse ar que entra e sai, né, esse volume, existe um sensor que detecta esse volume e passa para um software de computador que faz um gráfico a partir disso. E aí a gente tem a análise do volume que entra e sai, quer dizer, do fluxo aéreo desse sujeito, tá? Então a gente tem 4 volumes e 4 capacidades, né? Então, como eu falei, os volumes eles determinam as capacidades, a gente vai ver isso. Então a gente tem aqui um volume constante, ó, né? Que inspira, né, aumenta e expira, inspira, expira. Então a gente chama isso de volume corrente, que normalmente é o volume que a gente ventila normalmente sem fazer força. A gente pode aumentar o volume inspirado, né, quando a gente quer, a gente sabe que a gente consegue interferir nesse processo. A gente pode diminuir o volume expirado, quer dizer, aumentar o volume expirado, né, diminuindo, esvaziando ainda mais o pulmão quando a gente força. E a gente tem também, é importante falar, que a gente tem um volume de ar que não se altera, que é esse que está aqui embaixo, ó. Então a gente tem esse chamado volume residual. Ele não se altera, tá vendo? Ele é constante, né? O que a gente tem normalmente é um volume residual maior, mas que a gente consegue diminuir esse volume residual quando a gente força uma expiração. E aí você consegue chegar nesse ponto aqui. E aí a partir desses volumes a gente determina as capacidades. Então vamos ver isso aqui nesse próximo slide para entender melhor. Então é o seguinte, são 4 volumes. Então o primeiro, o volume corrente, 500 ml de ar. Isso considerando o indivíduo adulto, tá, gente? Com aquele padrão de 70 quilos. Então é claro que isso muda muito. Se o indivíduo for atleta, ele vai ter um volume corrente maior, né? É diferente, ele tem um processo ventilatório mais intenso, por conta até de expansão de caixa torácica, dependendo, por exemplo, atletas de esportes aquáticos tendem a ter até uma caixa torácica maior do que os outros indivíduos. Então, isso tudo pode mexer, a musculatura é mais desenvolvida e a gente sabe que a ventilação depende dos músculos, né? Eu já falei isso para vocês. Então, você consegue aumentar esses músculos e isso pode aumentar todo esse processo ventilatório e mexer com esses volumes, tá? Então, normalmente, a gente tem em média 500 ml de ar que entra e sai dos pulmões, o chamado volume corrente, que é essa ondinha que está aparecendo aqui constante. Bom, existe um outro volume chamado volume de reserva inspiratório, que é o quanto de ar que a gente consegue inspirar se a gente forçar. Então, em média, a gente consegue atingir aí os 2 litros. Então, que é o que está mostrando aqui, ó, né, nesse
nessa onda maior, tá vendo? Então aqui o indivíduo ficou ventilando normalmente, sem fazer força nenhuma, e aí, por exemplo, o técnico solicita o médico que ele faça uma inspiração forçada, né? Lembrando que o exame é feito por via oral, então ele inspira e ele consegue aumentar, ele sai do corrente e ele vai além, né? Então isso pode chegar até 2 litros de ar. A gente tem também o volume de reserva expiratório, que é o máximo que a gente consegue esvaziar os pulmões numa expiração. Então pode chegar a 1000 ml, né? Lembrando que esse é muito importante, o reserva inspiratório ele vai determinar a saturação de oxigênio no sangue, quer dizer, porque quanto mais a gente inspira, mais oxigênio entra e mais a gente enche o nosso sangue de oxigênio. E o reserva expiratório determina a saída do CO2, quanto a gente mais expira, mais gás carbônico sai, a gente consegue eliminar e a gente diminui a concentração dessa molécula no nosso sangue, tá? E também ele é muito importante para produzir, por exemplo, desintoxicação de moléculas que são potencialmente danosas para o organismo. Quanto mais a gente expira, mais a gente consegue eliminar esse material que porventura foi inalado numa situação de um incêndio, por exemplo, né? Algo do tipo. E o outro, gente, é o volume residual, tá? Que é esse que não se altera, que eu comentei com vocês, que é em torno de 1.300. Então a gente vê que a gente consegue inspirar mais do que expirar, né? A inspiração você consegue subir muito mais do que a expiração, é mais limitada, tá? Isso porque é a nossa limitação de retração de caixa torácica limita o evento expiratório. Bom, e aí os volumes, eles determinam as capacidades pulmonares, né? A partir do volume a gente consegue determinar a capacidade. Então a gente vai ter 4 também. A capacidade inspiratória, ela vai ser dada pela soma do volume corrente com o volume de reserva inspiratório. Então, é a capacidade inspiratória, é o que a gente ventila normal, mais aquele extra que a gente consegue jogar para dentro. Então, 2,5 litros aí de ar, né, que é o que está ilustrando aqui no gráfico, tá vendo? Isso tudo junto, corrente, que vai até esse tracejado, mais o inspirado forçado, a gente tem a capacidade inspiratória. É claro que situações, por exemplo, o indivíduo com asma, né, numa crise, ele vai ter uma redução dessa capacidade inspiratória porque ele vai ter uma redução do calibre de via aérea, né? Ele tem uma resistência de via aérea maior para permitir o acesso do ar. Isso diminui a capacidade inspiratória do sujeito. Uma pessoa, por exemplo, com fibrose pulmonar, e a gente vai falar disso no próximo vídeo, a gente também tem uma restrição de complacência, né? O pulmão ele não consegue se expandir porque ele está cheio de colágeno, ele está mais enrijecido, e aí ele vai ter uma redução da capacidade inspiratória, tá bom? Porque ele vai ter tanto redução do corrente quanto também do volume de reserva inspiratória. A outra aqui, gente, é a capacidade vital. Então vocês estão vendo, eu estou falando de algumas patologias, a gente vê que esse exame é muito importante para determinar essas patologias, para auxiliar no diagnóstico, fora, claro, exames de imagem, né, raio-x, uma fibrose, por exemplo, e tal, são realizados. Mas você também é importante ver para ver o quanto que o sujeito está ventilando, né, e explicar, por exemplo, dores de cabeça, tontura, que pode estar associada com uma baixa de oxigênio, uma acidose respiratória, né, que pode levar a outros problemas, enfim. Bom, gente, a outra é a capacidade vital. A capacidade vital são 3 volumes somados, ó. É o corrente, o reserva inspiratório e o reserva expiratório. Quer dizer, aquilo que a gente ventila normal, que a gente consegue colocar de ar para dentro forçando e que a gente consegue expulsar de ar forçando. É a chamada capacidade vital, que é importante para nos manter vivos, né? Porque eventualmente a gente precisa inspirar mais e expirar mais, por exemplo, numa atividade física, né? Sem pensar em doença, nada do tipo, ou intoxicações e tal. Então, é o que o que a gente consegue mexer, adequar, dependendo da necessidade corporal. Então, a gente vai ter 3,5 litros, então vai somar tudo aqui, ó, né? Então, a gente tem o corrente, o reserva inspiratório para cima e o reserva expiratório para baixo, é a nossa capacidade vital. Então, se você tem alteração, como eu falei para vocês, na fibrose, né, se você tem redução da capacidade inspiratória, a capacidade vital, lógico, vai estar reduzida, né, já que ela é esses 2 volumes aqui, a capacidade inspiratória é determinada por esses 2 primeiros volumes. Bom, o outro que a gente tem é a chamada capacidade residual funcional. Essa capacidade residual funcional, ela vai envolver aqui a soma do volume residual com aquele volume de reserva expiratório, ou seja, é normalmente o volume de ar que fica aprisionado nos pulmões, quando a gente não força uma expiração, quando a gente respira no corrente, o que a gente tem dentro dos alvéolos pulmonares, do sistema, né, é a capacidade residual funcional,
tá? Então vai somar esses dois volumes aqui, residual junto com de reserva expiratória. E por último, que a gente vai ter a chamada capacidade pulmonar total. Nessa capacidade a gente vai somar todos os volumes, quer dizer, a capacidade total de ar do pulmão. Então a gente junta os 4 volumes, né? O corrente, o reserva expiratório e o residual, tá? Lembrando que o volume residual é o único que não se altera, ele é constante. Então ele entra aqui na capacidade pulmonar total. Falando um pouquinho mais dessa capacidade residual funcional, ela vai ser muito importante, a gente vai ver alterações dela em indivíduos que vão ter mais dificuldade de estar expulsando o ar do pulmão, como por exemplo no caso de um enfisema pulmonar. Tá? No enfisema, eu vou comentar com vocês um pouco sobre ele depois. Você tem diminuição desse volume de reserva expiratório, ou seja, o indivíduo ele não consegue expulsar tanto ar do pulmão quanto o indivíduo normal. Isso deixa esse sujeito mais sensível a intoxicações aéreas, né, por via inalatória. Então, normalmente, ele vai ter uma diminuição dessa capacidade residual funcional. Bom, gente, e um outro parâmetro importante que tem que ser falado aqui, né, é a respeito da ventilação minuto. O que é a ventilação minuto? Né? É um parâmetro fisiológico importante que determina o volume de ar que entra e sai dos pulmões, né, ou seja, do sistema respiratório em 1 minuto. Então, quanto de ar durante 1 minuto a gente coloca para dentro e para fora do sistema respiratório? Eu olho ventilação minuto e vejo que é equivalente ao que é o débito cardíaco, né? Que é o volume de sangue bombeado em 1 minuto. Então, a ventilação minuto ela vai ser dada por um parâmetro que é o volume, que vai ser aqui no caso o volume corrente, né? Que é o que a gente ventila normalmente. Então, a gente faz a análise numa condição de normalidade, de repouso, e a frequência respiratória, tá? Então, ela vai ser dada por esses 2 parâmetros aí. Então a gente vai ter o seguinte, eu sei que o volume corrente é de 500 ml, né? E a frequência respiratória, ela fica normalmente no indivíduo adulto, em condições normais, entre 10 a 12 respirações por minuto. Então eu vou ter uma ventilação minuto aqui de 5 a 6 litros por minuto de ar, tá? Que entram e saem dos pulmões. E aí a gente tem a frequência respiratória, ela pode se alterar bastante dependendo da idade, né? Onde a gente tem um bebê, ele realiza mais movimentos respiratórios por minuto, que é esse MRPM, então vai ser de 30 a 60, né? Como eu falei para vocês. A criança, entre 20 e 30, então ela tem uma ventilação mais intensa em termos de frequência. Tá? Mas lembrando que o volume corrente dela é menor, por isso que ela tem uma compensação aumentando a frequência respiratória, tá? Então, o que a gente fala é o seguinte, a frequência respiratória ela mostra pra gente a intensidade da ventilação, né? A velocidade. E o volume ele está associado com a profundidade, né? Então, eventualmente, por exemplo, numa atividade física, a gente aumenta os 2. A gente não vai ventilar só com volume corrente, a gente vai com volume de reserva inspiratória e expiratório, a gente vai para uma capacidade vital, a gente aumenta a profundidade da ventilação e a gente aumenta a frequência também. Tá? Isso tudo vai levar a um aumento da ventilação minuto. O bebê e a criança, como eles são menores, esse volume que entra e sai ele é menor também. E aí eles compensam aumentando a frequência respiratória. É semelhante com o que a gente tem no coração. Né? No coração, como a gente tem um volume de sangue menor nas crianças e nos bebês, por eles serem menores, você tem um aumento compensatório da frequência cardíaca, tá? Para manutenção do chamado débito cardíaco. Aqui é a mesma coisa, a mesma relação. No adulto a gente vai ter entre 12 e 20 movimentos respiratórios por minuto, né? Sendo que normalmente você considera 10 a 12 mais ou menos, mas até 20 é considerado normal. Então é o seguinte, quando a gente tem um aumento da frequência respiratória, a gente diz que o indivíduo está com uma taquipneia, tá? Ele está ventilando mais rápido, né? Então a gente diz que ele está sofrendo um processo de hiperventilação, né? E aí muitas vezes você pode ter um aumento da frequência sem necessariamente ter um aumento da profundidade também. E aí você tem uma frequência maior, quer dizer, um indivíduo com taquipneia, mas com uma ventilação superficial, não profunda.
E às vezes essa taquipneia é justamente para compensar essa ventilação superficial, porque ele está com alguma restrição. Por exemplo, o indivíduo asmático, como eu falei, ele tem uma redução do calibre brônquico, e aí você tem menos ar entrando e saindo, e aí o organismo vai compensar aumentando o número de movimentos respiratórios por minuto, ou seja, a frequência respiratória, tá? Quando a frequência diminui, estiver abaixo de 10, por exemplo, a gente diz que o indivíduo está com a bradipneia. Então ele está hipoventilando. E essas duas condições levam diretamente a impactos no pH plasmático, né? Porque você interfere na capacidade de eliminação do CO2. No caso da hipoventilação, o CO2 vai ficar retido. Na hiperventilação, você elimina CO2 demais. Então você leva a distúrbios de pH de origem respiratória, tá? Na hiperventilação, normalmente a gente produz o indivíduo pode produzir um quadro de alcalose respiratória, e na hipoventilação uma situação de acidose, né? Tem um vídeo aqui que eu explico sobre os distúrbios de pH e falo só dessa parte aí. Bom, e quando o indivíduo não tem frequência respiratória nenhuma, a gente diz que ele está com uma apneia, né? Quer dizer, uma ausência de ventilação, tá? E aí isso caracteriza um quadro de parada respiratória. Tá ok, gente? Então aqui só uma classificação dos tipos de frequência respiratória que a gente pode observar. E muitas vezes, como eu falei, elas podem ser compensatórias, né? A taquipneia compensatória é uma redução do volume, né? Então a gente vê isso em indivíduos com asma, indivíduos com pneumonia, indivíduos com fibrose pulmonar, enfim. Problemas ventilatórios, doenças ventilatórias, normalmente o indivíduo manifesta uma taquipneia compensatória. A bradipneia pode estar associada com alguns medicamentos, né, que atuam produzindo, por exemplo, redução da atividade neuronal, né, dando um down regulation assim, no sistema nervoso central, e aí acaba pegando o centro respiratório, compromete a movimentação de diafragma, por envenenamentos, por exemplo, né, com toxina botulínica, pode levar uma bradipneia até uma apneia, porque paralisa o diafragma. Enfim, gente, então a gente fica por aqui com esse assunto e aí eu volto no próximo vídeo complementando com algumas coisas a mais pra gente fechar essa história, tá ok? Então a gente se vê.